Olá, Deus abençoe a todos. É um prazer muito grande estar aqui com todos os irmãos. Vocês que estão assistindo este vídeo, que vocês sejam abençoados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alcançar você e sua família em nome de Jesus. Queridos, eu estou gravando este vídeo para falar a respeito da igreja. Eu quero falar sobre a igreja, o que é a igreja, o que vem a ser a igreja, né? Porque se você não souber o que é a igreja, você não vai estar sabendo qual o seu lugar no reino de Deus. Se a pessoa não souber o que é a igreja, o que vem a ser exatamente igreja, ela não sabe quem ela é. Isso eu estou falando para a pessoa que frequenta, né, os templos, para as pessoas que fazem parte de alguma denominação, para a pessoa que se diz evangélica. Se você não sabe o que é igreja, o que vem a ser igreja, qual o propósito da igreja, por que Deus criou a igreja, se você, querido, não souber dessas coisas, você vai estar perdido. Você não saberá qual o seu lugar no reino de Deus. Então, eu fui, vamos dizer assim, instado por Deus a fazer este vídeo para que as pessoas saibam, de fato e de verdade, o que é a igreja, qual o propósito da igreja, né? Quando nasceu a igreja. Todas essas coisas são importantes para que você seja de fato abençoado, que você saiba onde você está, quem você é e qual o seu lugar no reino de Deus. Tá certo, querido? Então, em primeiro lugar, é preciso saber que a igreja é o corpo de Cristo, né? Alguém vai dizer, ô pastor, mas isso aí é óbvio. Sim, aparentemente é óbvio. Parece óbvio, mas não é tão assim. Porque se você for meditar nisso, o corpo de Cristo, você vai ver que nós que somos a igreja estamos num lugar muito privilegiado. Muito privilegiado. Pelo fato de nós sermos o corpo de Cristo. Quando nós entendemos que nós somos o corpo de Cristo, as pessoas param de falar que é a igreja individualmente. Você já viu, por exemplo, a pessoa falar, a igreja sou eu. A igreja não sou eu. As pessoas que falam isso, elas falam de maneira equivocada, porque eu individualmente não sou a igreja. Você individualmente não é a igreja. A igreja é um corpo. Você é, sim, membro de um corpo. Eu sou membro de um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo, que é a igreja, cuja cabeça é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós sabemos desta coisa básica, porque isso é básico, né? A igreja ser o corpo de Cristo, isto é básico. Então, quando nós sabemos desta coisa básica, que a igreja é o corpo de Cristo, nós vamos descobrir, como disse o apóstolo Paulo, numa de suas epístolas, que nós estamos assentados nas regiões celestes. Óbvio que espiritualmente falando. Nós estamos assentados à destra de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo fala que nós estamos assentados à destra de Deus. Por que isso? Por causa do corpo de Cristo. O corpo do Senhor está nos céus, assentado à destra de Deus. Então nós que somos a igreja, espiritualmente não fazemos parte deste mundo.
desta terra. Nós somos do alto, nós já estamos nos lugares celestiais. Nós já estamos em lugares altos, lugares celestiais, por meio do corpo que somos nós. Cada um de nós fazemos parte deste corpo, somos membros deste corpo. Então, espiritualmente falando, já estamos no céu. Já estamos assentados à destra de Deus, aguardando apenas que isso se concretize, se materialize de fato, de verdade, o que vai acontecer na ocasião da vinda do Senhor Jesus. Então veja como as coisas mudam de figura quando a gente sabe dessas coisas. Poxa vida, então você é uma pessoa que já está no reino celestial. Então, se eu já estou no reino celestial, por ser membro do corpo de Cristo, eu já não tenho nada mais a ver com este mundo. Eu já não tenho nada mais a ver com as coisas aqui de baixo, porque agora eu sei que eu sou de cima, porque o corpo de Cristo está lá em cima, assentado à destra de Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados, aí eu quero trazer esta pergunta que, naturalmente, muitas pessoas vão saber responder. Por exemplo, quando nasce a igreja? Né? Quando começa a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E quando ela nasce? Né? Quase que todos os cristãos, todos os evangélicos vão saber essa resposta, porque também é uma coisa básica e você deve saber. A igreja nasce oficialmente, vamos dizer assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecostes, quando os irmãos estavam reunidos naquele cenáculo, desceu sobre eles o Espírito Santo, cumprindo a profecia, e a partir dali, a igreja nasce. Certo? Mas, por que então as pessoas sabendo disso, por que as pessoas tendo conhecimento disso, procuram a igreja nos evangelhos? Procuram a igreja em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Por que disso? Se ela sabe que a igreja nasceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Né? Se a igreja nasceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja não está, então, nos evangelhos. A igreja ainda é um organismo, como dizer assim, misterioso, escondido nos evangelhos. Ela ainda não é revelada nos evangelhos. Embora o Senhor Jesus tenha citado a igreja 2 vezes em Mateus só. O Evangelho de Mateus é o único que cita a igreja em 2 ocasiões. Na primeira, o Senhor Jesus fala assim para Pedro, né? Pedro, tu és pedra. Mateus 16, se não me engano. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? E numa segunda ocasião, Jesus vai falar a respeito, né, da reconciliação dos irmãos. Né? Se o irmão for pego em algum erro, leva à igreja e tal. Mateus 18. Né? Essas 2 ocasiões. Mas veja que em Mateus 16, quando Jesus se dirige a Pedro, ele fala, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você vê que Jesus usa o verbo edificar no futuro. No futuro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, é no futuro. Então a igreja será, aqui em Mateus, será edificada no futuro. Será um ato concretizado no futuro. Então a igreja de Cristo em Mateus, em Marcos, Lucas, João, ainda não havia nascido.
Por isso que Jesus falou que iria edificar futuramente sobre esta pedra que era Pedro. Né? É por isso que o próprio apóstolo Pedro vai falar numa de suas epístolas que nós somos pedras vivas. Né? Nós, a igreja, somos pedras vivas. Né? Porque nós somos o santuário de Deus. Porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora Deus habita num templo espiritual que é a igreja, que é o seu próprio corpo, o corpo de Cristo. E cada um de nós somos membros do corpo e cada um de nós somos pedras vivas deste templo. Tá certo, queridos? Então a igreja não está nos evangelhos. Tá certo? Porém, a igreja, vamos dizer assim, quando o Senhor Jesus chamou os discípulos, os 12, é como se o mundo, né, começasse a conceber a igreja, como se o mundo estivesse grávido da igreja, vamos dizer assim, né? Como se a palavra estivesse grávida da igreja. Então, durante o ministério do Senhor Jesus, a igreja estava sendo gerada ainda. Quando Jesus chamou os discípulos e começou, né, a sua missão, começou o seu ministério, a igreja começou a ser gerada. Mas a igreja não deu, né, não foi dada a luz à igreja nos evangelhos. Foi dada a luz à igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos dizer assim, o trabalho de parto, vamos dizer assim, né, já que estamos falando desta linguagem, o trabalho de parto, vamos dizer assim, começou na cruz do Calvário. Por isso que Jesus fala lá para os discípulos em João, né, vocês vão sentir dores de parto. O mundo vai se alegrar, vocês vão se entristecer. Mas depois vocês vão me ver outra vez e vão se alegrar. Isso é o que? As dores de parto, porque quando Jesus estava derramando seu sangue na cruz, é como se fosse iniciar o parto da igreja, cuja luz foi dada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, nasce a igreja. Tá certo? Porém, nos evangelhos, né, a gente fala evangelhos assim como se fossem vários evangelhos, né, mas evangelho é um só, que significa boas notícias. Né? Por que boas notícias? Porque o mundo estava em trevas, perdido, e o Senhor Jesus nasceu para nos salvar. Essa é a boa notícia. Então o evangelho só tem um, porém foi escrito por 4 pessoas, 4 homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Cada um escreveu segundo a visão que Deus lhe deu. 4 evangelhos. Né? Ou 4 narrativas do evangelho, que é só um. Então nestes evangelhos, vamos dizer assim, estava havendo o quê? Uma transição do mundo judaico para a igreja. Certo? O Novo Testamento, vamos dizer assim, os evangelhos ainda não são o período da igreja. Os evangelhos são a transição do período judaico para o período da igreja. O período da igreja começa após o seu nascimento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas nos evangelhos, nós vemos claramente que há uma transição entre o período judaico, entre a coisa judaica, para o período da igreja. Né? Até mesmo na questão da lei e da graça, né? A graça não começa nos evangelhos. A graça, né, é manifestada desde a fundação do mundo, mas a graça que eu estou me referindo é a graça em oposição à lei, né? Que o apóstolo Paulo tanto prega nas suas epístolas.
esta graça, ela não começa quando Jesus nasce, né? Esse Novo Testamento, esta nova aliança, não começa com o nascimento de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não são o Novo Testamento em si. Esses livros são sequência ainda do Velho Testamento. Por quê, pastor? O senhor está falando isso? Porque Jesus nasce no Velho Testamento. Jesus nasce sobre a lei. Jesus nasce debaixo da lei. É por isso que a palavra diz que ele nasceu debaixo da lei, cumpriu a lei para se tornar perfeito, para se tornar alguém que realmente pode interceder por aqueles que, né, como diz em Hebreus, ele cumpriu a lei, foi perfeito e se tornou apto para interceder por todos aqueles que se chegam a Deus. Então Jesus nasceu debaixo da lei. Jesus nasceu no período judaico ainda. Quando Jesus nasceu, a lei estava em pleno vigor. A lei estava vigorando. É por isso que você vai ver lá em Mateus 24, Jesus falando assim: ai de vós, fariseus, escribas e fariseus, porque vocês dão os dízimos, né, do cominho, do coentro, mas ignoram a misericórdia. Vocês deviam fazer essas coisas sem ignorar as outras, ou seja, vocês deveriam ter misericórdia sem ignorar, contudo, os dízimos. Vocês deveriam dar os dízimos. Por que Jesus falou isso? Porque ainda vigorava a lei de Moisés. E na lei de Moisés é mandamento entregar os dízimos. Mas no período da graça, não há esse mandamento. No período da nova aliança, do Novo Testamento em si, não há um mandamento para a entrega dos dízimos. Mas Jesus mandou eles terem misericórdias, mas continuarem entregando os dízimos. Porque ele ainda estava no período judaico, no período do Antigo Testamento, no período da Velha Aliança. Quanto à questão dos dízimos, né, e muitas outras coisas, mas já que eu toquei nos dízimos, depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que começa o período da igreja, não há mais ordenança da cobrança dos dízimos. Como também não há mais ordenança da guarda do sábado. Não há. Ordenança não, para a igreja não. Ah, pastor, mas em Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 7, o apóstolo ali, o escritor, fala do dízimo. Sim, mas ali ele fala que Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque. Certo? Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque. Ele está explicando, né, o sacerdócio do Senhor Jesus, comparando ao de Melquisedeque. E nessa comparação ele menciona os dízimos que Abraão deu a Melquisedeque. O que Abraão fez? Foi para a guerra, né, com 5 reis, se não me engano, saiu vencedor, e dos despojos, dos espólios de guerra, Abraão entregou os dízimos, 10% para Melquisedeque. Porém, Melquisedeque não pediu 10% nenhum para Abraão. Melquisedeque não mandou Abraão entregar dízimo nenhum. Não havia lá um texto escrito para Abraão: Abraão, tudo que você conseguir na guerra, dos espólios, 10% você tem que me entregar. Não havia. Isso significa o quê? Que Abraão entregou voluntariamente. Abraão entregou voluntariamente. Ele quis, ele fez um voto com Deus, ele quis voluntariamente entregar 10% de todos os despojos que ele conseguiu na guerra. Entregou como gratidão, né? Entregou para esse Melquisedeque, que era um tipo de Jesus.
uma tipologia do Senhor Jesus, estava representando, naquela ocasião, o próprio Senhor Jesus. Então Abraão entregou voluntariamente os dízimos para Melquisedeque. Da mesma maneira Jacó. Né? Jacó, quando fez aquele voto com Deus, que ele queria voltar para sua casa, ele estava em guerra, né, com seu irmão, e ele queria voltar em paz. Queria voltar em paz, para o seio da sua família, para sua casa, e ele fez um voto. Ele sonhou, né? Ele fez um voto. Ele falou: ó Deus, se eu voltar em paz, em segurança, o Senhor me abençoar, eu for bem sucedido nessa minha trajetória, nessa minha caminhada, de tudo que vier às minhas mãos, eu entregarei os dízimos. Ele fez este voto. Deus não apareceu em sonho para ele e falou: ô Jacó, eu vou até te abençoar para você voltar em paz para sua casa. Você vai fazer as pazes com seu irmão, você vai ser abençoado. Mas, fique sabendo, tudo que você conseguir, você vai ter que me dar o dízimo. Porque se você não me der, eu vou colocar atrás de você os gafanhotos, devorador, destruidor. Não existia esse mandamento para Jacó. Jacó fez este voto voluntariamente, sem ser induzido, nada. Ele quis fazer isso. Ele voluntariamente falou: de tudo que me vier às mãos, eu vou entregar os dízimos. Certo? Então o voto, até para falar do voto, o voto é isso. O voto é uma coisa que a pessoa faz voluntariamente, sem ser induzida ou sem ser mandada por ninguém. A pessoa faz este voto. É igual, por exemplo, uma pessoa que é católico, né? Meu respeito aqui por todos os irmãos católicos. O católico chega e fala, ó, e faz um voto, né? A imagem, né? A imagem. Né? Adorar a imagem é errado. Né? A palavra de Deus fala, não pode adorar os ídolos. Mas esta pessoa, ela vai lá e faz o seu voto, aquela imagem, e fala, ó, se eu for abençoado, se me der esta graça, vamos supor, eu vou subir os degraus todinho da igreja tal. E acontece de a pessoa receber a graça e ela cumpre o que ela prometeu. Ela sobe as escadarias. Ou então, ó, se eu receber tal graça, eu vou passar a todo ano, na data X, dar doce para as crianças na rua. Então a pessoa recebe a graça e o que ela faz? Cumpre a promessa. Enquanto ela viver, todo ano ela entrega doce na rua. Ou também outros votos que são comuns as pessoas fazerem, é cortar o cabelo da criança, por exemplo, deixar de cortar, né? A pessoa faz um voto, uma promessa a determinado santo, determinada imagem, e ela recebe uma graça e nasce o filho. Ela não corta o cabelo da criança durante certo período. Por isso que às vezes é comum a gente ver uma criança com cabelo grande até os ombros, até as costas, um menino com cabelo grande até as costas. Às vezes a criança tem 7, 8 anos. Aquela criança muito provavelmente é resultado de uma promessa, de um voto que foi feito. Então o voto é isso, é uma coisa que a pessoa faz voluntariamente. Então Abraão, Jacó, eles entregaram os dízimos voluntariamente, porque não havia lei. A lei só veio existir uns 400 anos mais tarde, com Moisés. Né? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, aos pés do Monte Sinai, Deus entregou a lei ao povo de Israel, estabelecendo assim a aliança, a velha aliança, a antiga aliança é essa. Deus entrega os mandamentos ao povo de Israel no pé do Monte Sinai. Tá certo, queridos? Então veja, ali em Hebreus capítulo 7, o escritor está mostrando que o Senhor Jesus tem um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, né, de Arão e seus descendentes. O sacerdócio do Senhor Jesus é superior, comparado ao de Melquisedeque. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele não é sacerdócio agora ele não é sacerdote agora da tribo de Levi. Isso está aqui no livro de Hebreus. Ele agora inaugura um outro sacerdócio, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso.
Porque a igreja, além de outras coisas, é também sacerdócio. Né? Então o Senhor Jesus não é mais sacerdote da tribo de Levi, porque o sacerdócio foi entregue à tribo de Levi. Mas o Senhor Jesus agora inaugura um outro sacerdócio. Ele tira o sacerdócio das mãos de Levi e entrega o sacerdócio à tribo de Judá, porque o Senhor Jesus é descendente de Judá. Então o sacerdócio agora não está mais nas mãos dos levitas. O sacerdócio agora está nas mãos de Judá. Então, se o Senhor Jesus é o sumo sacerdócio, nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós também somos agora sacerdotes. É por isso que o apóstolo Pedro, numa de suas epístolas, diz que a igreja é nação santa, sacerdócio santo. Né? Nós somos reis e sacerdotes, em Apocalipse fala também. Então, agora nós somos também sacerdotes deste reino celestial, cujo sumo sacerdote é Jesus, da tribo de Judá. Então o escritor aqui de Hebreus fala que o Senhor Jesus é um sacerdócio, é um sumo sacerdote de um templo não deste mundo, né? De um reino não deste mundo, mas de um reino celestial. E nós, como corpo de Cristo, nós somos também sacerdotes do Senhor Jesus, deste reino. Aí entra a questão dos dízimos. Por que não há mais a obrigação? Porque imagine você se houvesse a lei, né, obrigando a igreja a entregar dízimos. Se houvesse isso, como todos nós somos sacerdotes, todo mundo teria a obrigação de entregar dízimos a todo mundo. Né? Por exemplo, eu sou um pastor, sacerdote. Se eu for cobrar o dízimo do membro da minha igreja, aquele membro da minha igreja que também é sacerdote tem a obrigação de cobrar o dízimo de mim, porque eu também sou sacerdote. Eu não sou sumo sacerdote. Sumo sacerdote só tem um, Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Então, desde o período da igreja, de Atos dos Apóstolos 2, a questão de dízimos, ofertas e votos são coisas agora voluntárias. É por isso que no início da igreja lá, os irmãos, né, entregavam os seus bens, o dinheiro das vendas das coisas que faziam, elas entregavam aos pés dos apóstolos. Não havia mandamento para isso. As pessoas voluntariamente faziam isso. Elas vendiam suas propriedades, vendiam as suas coisas, trabalhavam, recebiam seus salários, seus bens. Elas entregavam aos pés dos apóstolos para os apóstolos administrarem, distribuírem aqueles valores entre eles mesmos, diga-se de passagem. Mas não havia mandamento para aquilo. Os apóstolos não deixaram escrito mandamento sobre aquilo. A própria comunidade cristã primitiva voluntariamente faziam aquelas coisas. Você vai ver o caso de Ananias e Safira, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que eles morreram. Né? Morreram por quê? Porque eles mentiram ao Espírito Santo. Eles não morreram porque deixaram de entregar o valor que eles prometeram entregar. Eles morreram porque eles mentiram. Eles fizeram um voto com Deus, diante de Deus, de vender uma propriedade por X valor e entregar todo aquele valor, né, aos pés dos apóstolos, como faziam todos da igreja. Porém, eles venderam e na hora de entregar, eles devem ter pensado, puxa vida, é muito dinheiro. Eu vendi por 100 mil, eu vou entregar esses 100 mil aos pés dos apóstolos, é muita coisa. Vamos dizer que a gente vendeu por 50. A gente vendeu por 50, entrega 50 e fica por 50, ninguém vai ficar sabendo de nada. Porém, o voto que eles fizeram não foi a Pedro, não foi ao homem, foi ao Espírito Santo. Então essa foi a causa da morte deles. Eles mentiram sobre o voto que fizeram. Por isso, se você for fazer um voto,
cuide bem do que você está fazendo, preste muita atenção, porque você não pode votar e voltar atrás, porque é melhor que você nem vote do que você votar e não cumprir. Então eles votaram e não cumpriram o voto que eles fizeram. Por isso morreram. Porque quem faz voto ao Espírito Santo. E o Espírito Santo sabe. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então ele sabe aquilo que sai da nossa boca, do nosso coração. Então, antes de votar, analise bem se você tem condição de cumprir o voto que você está fazendo. E o voto é voluntário. Ninguém mandou Ananias e Safira fazer voto nenhum. Eles voluntariamente se predispuseram a fazer o voto, porém mentiram a Deus, certo? Então tudo isso eu estou falando para dizer que o Senhor Jesus nasceu debaixo da lei, debaixo do Antigo Testamento. A gente lê assim Novo Testamento, dá a impressão que quando Jesus nasceu, inaugurou o Novo Testamento. Mas não. O Novo Testamento é inaugurado na cruz. Cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus morre na cruz, derrama o seu sangue, então inicia-se a nova aliança. É por isso que na última ceia, o Senhor Jesus, ao entregar o cálice, ele diz, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. A nova aliança. Então a nova aliança, ela se inicia com o derramamento do sangue do Senhor Jesus, a morte de Jesus na cruz. Por quê? Porque a velha aliança começou também com sangue. Ao pé do Monte Sinai, o sangue foi derramado e consumou a velha aliança. A nova aliança também é consumada com o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ali se inicia um novo testamento, a nova aliança, um novo pacto. O apóstolo lá que escreveu Hebreus fala que o testamento só tem valor, só passa a vigorar a partir do momento que o testador morre. Enquanto o testador está vivo, não há de se falar em testamento. Mas depois que o testador, aquele que fez o testamento, morre, aí sim se desfruta do testamento. Então, o Novo Testamento, é bom você saber isso, o Novo Testamento, a nova aliança, começa com a morte do Senhor Jesus na cruz. Porém, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é que no período em que Jesus estava cumprindo seu ministério, ele estava fazendo uma transição. Embora ele estivesse no Velho Testamento, embora ele estivesse sob a velha aliança, sob a antiga aliança, ele estava fazendo, contudo, uma transição da velha aliança para a nova aliança, do período judaico para o período da igreja. Ele estava fazendo uma transição. No ministério dele, ele ainda não estava no Novo Testamento. Durante o ministério do Senhor Jesus, ele estava no Antigo Testamento, mas fazendo uma transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É por isso que você vai ver, por exemplo, o Senhor Jesus recebendo reclamação dos judeus, dos principais das sinagogas, que viam lá os discípulos fazendo coisas que perante a lei eram proibidas, colher espigas de milho, Os principais da sinagoga iam lá reclamar com Jesus, você não está vendo aí os seus discípulos, seus seguidores fazendo coisas que não são lícitas perante a lei? Aí o Senhor Jesus lá usa os argumentos, e fala, o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Mas o Filho do Homem é maior do que o sábado, porque ele fez tanto o sábado como o homem. Então o Filho do Homem é maior do que o sábado. Por que o Senhor Jesus não repreendeu os discípulos? Porque ele estava fazendo a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Embora ele tivesse sob a lei, debaixo da lei,
cumprir toda a lei. Ele estava, porém, fazendo a transição do antigo para o novo. Por isso, por exemplo, que você vai ver que o Senhor Jesus, ele não entrou no templo. Né? Jamais o Senhor Jesus entrou no templo lá de Salomão. Né? E depois, né, durante o período que ele esteve aqui, já era o segundo templo, né, de Zorobabel. Jesus nunca entrou ali. Se você pensa que Jesus entrou ali, Jesus nunca entrou. Jesus, no templo, como a gente vê nos filmes, nas séries, quando a gente lê a palavra, Jesus não estava no interior do templo propriamente dito. Jesus estava no pátio onde a maioria das pessoas tinham acesso. Ali o Senhor Jesus ensinou, fez milagres, discursou, né? Ele repreendeu os cambistas, derrubou as moedas no chão, né? Repreendeu que as pessoas faziam comércio no templo, mas não no templo em si, o santuário e o santo lugar e o santo dos santos. Jesus não entrou ali. No santo lugar e no santo dos santos, Jesus não entrou. Por que não entrou, pastor? Porque ele tinha que cumprir a lei. E pela lei só podia entrar ali os filhos de Levi, os sacerdotes. O sacerdócio pertencia à tribo de Levi. E Jesus não era da tribo de Levi. Então ele ia fazer o que ali no templo? Jesus era da tribo de Judá. E pela lei ele não podia entrar no santo lugar e nem no santo dos santos. E como ele cumpriu toda a lei, ele não entrou. Tem uma passagem que diz que Jesus leu, né, foi chamado para ler na sinagoga. E ele subiu ali, abriu o pergaminho e leu uma passagem de Isaías. Né, o Espírito do Senhor está sobre mim, né, e tal. Mas ali não foi no templo, foi numa sinagoga, acho que em Cafarnaum, se não me engano. Foi numa sinagoga. Sinagoga não é o templo. Sinagoga é uma coisa, o templo é outra. No templo de Jerusalém, Jesus não entrou. Por quê? Porque ele tinha que cumprir a lei. E pela lei ele era proibido de entrar, porque ele não era sacerdote da tribo de Levi. Então ele não entrou no templo porque ele não era sacerdote da tribo de Levi. Ele era sacerdote da tribo de Judá. Então, é por isso que você não vê ele entrando no templo. Né? Mas durante o seu ministério, ele estava fazendo a transição da velha aliança para a nova aliança. O escritor aos Hebreus fala muito bem sobre isso. Eu quero ler aqui, ó. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 diz assim, olha. A partir do versículo 9, versículo 8, diz assim, Hebreus 8, capítulo 8, fala assim, e de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aí o versículo 13 fala, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Certo? Viu? O apóstolo citou aqui Jeremias, né? A nova aliança de Jeremias. Só que ele diz o seguinte, quando ele diz nova, é sinal que a antiga já está ficando velha.
e o que está ficando velho, próximo está de desaparecer. Né? Então, vê, no ministério de Jesus, a antiga aliança estava ficando velha, teria que ser substituída pela nova. Mas ela ainda não tinha desaparecido. O Senhor Jesus estava ali sob a lei, debaixo da lei. Mas a lei estava velha, iria ser substituída por uma nova, que viria na sua morte na cruz. Né? Então o Senhor Jesus estava fazendo a transição da velha para a nova. Ele estava sob o Velho Testamento, mas fazendo a transição para o Novo Testamento. Eu vou dar um exemplo. Né? Eu já vou terminar o vídeo, que vai ficar muito longo. Eu vou depois continuar este assunto sobre a igreja. Mas só para fechar aqui, para dar um exemplo, né? Por exemplo, nas eleições do ano passado, 2022, o governo que estava no poder foi derrotado. Né? No segundo turno, 30 de outubro, foi derrotado. E o candidato, né, a assumir um novo governo, venceu as eleições. Porém, o presidente que foi derrotado, ele ainda tinha um mandato a cumprir. As eleições foram 30 de outubro, né? Ele perdeu, mas ele ainda tinha um mandato até 31 de dezembro. Ainda tinha mais 2 meses de mandato. Tá certo? Então ele ainda era presidente, pela lei, ele ainda era presidente. Porém, o novo governo que venceu começou a fazer já a transição de governo. Montou-se uma equipe de transição para já fazer a transição do governo antigo que perdeu para o governo novo que venceu. Certo? Então, o vencedor das eleições já formou um governo de transição. Esse governo de transição mandava alguma coisa? Literalmente falando? Não. Quem mandava era o governo que perdeu. Mas o governo que perdeu já estava ficando velho, já estava envelhecido, próximo estava de desaparecer, mas ele não tinha desaparecido ainda. O governo de transição, certo? O governo de transição que foi montado, iria pegar as informações, né, as contas, o orçamento, para começar a assumir a partir de 1º de janeiro do próximo ano, 2023. Mas, pela lei, o governo antigo não estava vigorando, mas não tinha mais... na prática, não tinha mais poder. Na prática, não mandava mais nada. Mas pela lei mandava. Pela lei, o governo ainda era aquele governo que perdeu as eleições, até 31 de dezembro. Mas na prática, ele não mandava mais nada. Na prática, quem mandava era aquele governo novo que ganhou as eleições, que montou a equipe de transição. Certo? Então essa equipe de transição era o quê? A transição do governo antigo, que perdeu as eleições, para o novo governo que ia assumir no dia 1º de janeiro. Então, o ministério de Jesus foi isso. Vamos supor que a velha aliança, o Velho Testamento, né, tivesse perdido as eleições. Mas ainda tinha poder nos tempos de Jesus. Mas na prática não tinha mais. Na prática o que estava vigorando era a nova aliança, que estava já se formando, estava em transição. Tá certo? E esta nova aliança veio de fato e de verdade se tornar realidade com a morte do Senhor Jesus na cruz. Certo, querido? Então, a igreja, ela não está, propriamente dito, na velha aliança, porém, ela está sendo gerada. Né? Durante o ministério do Senhor Jesus, está havendo a gestação da igreja. E igreja é essa que vai nascer no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tá certo? Você veja que o apóstolo Paulo, em Efésios 5, se não me engano,
ele comparando, né, a relação do marido e mulher, que o homem tem que deixar pai e mãe, se unir à sua esposa e se tornarem uma só carne, né? Ele fez uma comparação com Jesus, né? Descendo do céu e se casando com a igreja, né? E ele também citou Adão, né? Adão e Eva e tal. O que aconteceu ali com Adão e Eva? Deus criou primeiro Adão, né? Deus criou primeiro Adão e depois viu que Adão estava só e falou, não é bom que o homem esteja só, né? Vou fazer uma auxiliadora. Porém, note que a auxiliadora nasceu depois que Deus fez Adão adormecer. Adão adormeceu, Deus lançou sobre Adão um profundo sono, ele adormeceu. No que ele adormeceu, Deus então tomou uma de suas costelas e fez a mulher. Isso aí é com certeza uma tipologia da igreja, né? Porque a igreja só nasce quando o Senhor Jesus adormece, né? O Senhor Jesus adormece, profundo sono, né? Só um símbolo para a sua morte na cruz. Depois da sua morte na cruz é que a igreja nasce, né? Mais precisamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tá bom, queridos? Então, essas coisas são para você saber o que é a igreja. A igreja é muito mais do que uma placa, uma denominação. A igreja é muito mais do que um templo religioso onde as pessoas se reúnem para cantar, para adorar. A igreja é muito mais do que isso, querido. É por isso que ela esteve escondida, ela foi mistério durante muito tempo. Que é algo grandioso, é algo tremendo, é algo poderoso que Deus preparou. E se você faz parte da igreja, se você é a igreja, você tem que saber o que você é, para você se localizar no reino, para você se localizar no reino de Deus. Certo? Você é uma pessoa especial que Deus chamou para fazer parte do seu corpo. Certo? A igreja é algo glorioso. É tão glorioso que o apóstolo Paulo fala que nós já estamos assentados à destra de Deus. Porque somos o corpo do Senhor Jesus. Certo? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar por aqui, mas eu vou falar nos próximos dias ainda mais sobre a igreja. Tá certo? Porque quando eu falo igreja, eu não estou me referindo àquela pessoa que é simpatizante, né, de uma denominação, gosta daquela denominação, gosta dos louvores, gosta, né, do modelo de culto. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando daquela pessoa que nasceu de Deus, que nasceu de novo. Eu estou falando da pessoa que se batizou nas águas, que se converteu, que recebeu o Espírito Santo, que é uma nova criatura, que nasceu de novo. Né? Essa palavra nasceu de novo lá de João capítulo 3, nasceu do céu, nasceu do alto. É a esta pessoa que eu estou me dirigindo. Você é esta pessoa que faz parte da igreja, que é membro do corpo. Você está sentado em lugares altos, você não faz parte deste mundo. Você é de uma... você é de outro lugar. Você é do céu, você é do alto, você é de regiões celestiais. Certo? Isso é ser igreja. Isto é ser a igreja de Cristo. Eu espero que você compreenda muito bem isso que está sendo dito. E nos próximos vídeos eu vou falar muito mais acerca da igreja, porque a igreja é um organismo poderosíssimo que Deus colocou neste mundo até que ele venha. Certo? Deus colocou este organismo na igreja para ser no mundo, né, chamada igreja, para ser luz, para ser sal, para ser bênção, para ser divulgadora, proclamadora das bênçãos de Deus. Então, eu vou ficando por aqui até os próximos vídeos, que eu vou fazer mais vídeos, vou falar mais a respeito da igreja, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.